Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é objeto da venda. Tópicos a serem abordados nesta aula: o objeto da venda, produtos, serviços e soluções, os fundamentos do marketing. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer as diferenças entre produto, serviço e solução, analisar os fundamentos do marketing, definir ações para dar foco ao seu objeto da venda. Bom, objeto da venda. O que é o objeto da venda? Nada mais é do que o produto, o serviço ou a solução. É o que você vende, né? Relembrando os agentes do processo, você vai ter o cliente, o vendedor e o objeto da venda, que é o produto, serviço que esse vendedor quer vender para esse cliente ou que esse cliente quer comprar desse vendedor, e entre eles existe a negociação. Quando a gente fala de objeto da venda, a gente remete ao marketing, né? E os seus famosos 4 P's do marketing, né? O que são os 4 P's do marketing? É promoção, preço, praça e produto. O que é promoção? É a comunicação. Como é que você faz a comunicação do seu produto para o seu público? Preço, aí tem a ver, né, com custo, ou seja, por quanto você consegue disponibilizar esse produto para o mercado. Lembrando que o preço sempre vai ser dito pelo mercado, quanto o mercado quer pagar pelo seu produto, e claro que preço tem a ver com valor, né? O que é a percepção de valor do cliente. E praça é conveniência, ou seja, onde você vai disponibilizar o seu produto, e produto é o produto em si, que tem a ver com as demandas do cliente. Mais especificamente, quando a gente fala de produto, a gente está falando, né, o que o cliente quer do produto, quais atributos ele precisa ter, como ela será usado, né, qual a sua aparência e qual o seu nome. Isso são perguntas que você precisa responder para ver se você entende de fato do seu produto do ponto de vista do cliente. Lembrando que produto, sempre o conceito de utilidade, né? O que é utilidade? O que é útil? O que é útil é o que tem valor, o que tem valor é útil. Mas o que é útil e o que tem valor é sempre da percepção do cliente. Eu posso achar que meu produto, meu serviço é maravilhoso, e o cliente pode achar completamente diferente da minha opinião. Portanto, não tem valor para o cliente. Por mais que eu acredite que eu possa vender por um preço muito alto, porque tem muito valor o meu serviço, se o cliente não perceber, não tem valor algum. Quando a gente fala de praça, a gente está falando de disponibilidade, né? Então a praça é onde o cliente procura pelo seu produto. É no mundo físico, é no mundo virtual, né? Se é no mundo físico, onde estão as lojas, é no shopping, é loja de rua, é telemarketing, é televendas, né? Enfim, como é que eu vou disponibilizar o meu produto? Como você pode acessar os canais de distribuição, qual o tipo de esforço de venda, onde seus concorrentes estão. Então isso tem a ver com praça. E praça hoje, quando a gente fala de mundo virtual, né, o e-commerce, a praça hoje é muito mais do que o mundo físico. A praça pode ser simplesmente um site, né, uma fanpage numa rede social, enfim, a praça hoje é um conceito muito mais abrangente. O preço, valor percebido pelo cliente. Então as perguntas de preço qual o valor oferecido pelo seu produto, né? Valor, não é necessariamente preço. Já existem referências na sua área, quanto os clientes pagam por aquele item. O cliente é sensível a preço, ou seja, valores que mudam, mesmo que às vezes pequenos, oscilam no volume de compras. Como você será comparado? Ou seja, o seu preço é maior ou menor do que os outros, mas se o seu preço é maior, a sua qualidade é melhor, enfim, como é que os clientes percebem o seu preço? E promoção tem a ver com divulgação, né? Onde você vai anunciar o seu produto, qual o melhor momento para promover, é um produto sazonal, que é um produto de verão, é um produto de inverno, um produto que é para o ano todo, é uma data específica, uma data comemorativa, enfim, tudo isso conta. Qual o padrão de mercado para o tipo de produto, enfim, divulgação. E claro que hoje, com o mundo virtual da internet, disponibilidade, né, e divulgação, praça e promoção, eles meio que às vezes se esbarram um no outro, né? Até que ponto eu tenho uma loja virtual que uso simplesmente para fazer o marketplace, ou seja, para fazer a coleta de informações e fazer a venda, e até que momento eu uso essas ferramentas como instrumento de promoção. Então, hoje aí tem os 4 P's do marketing aí, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, porque eles não são tão bem delimitados quando você fala do comércio eletrônico, dos e-commerces.
Pontos importantes, né, quando a gente fala do objeto da venda. O objeto da venda pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma solução. Qual que é a diferença? Quando é produto? Produto é o que você faz para mim, né? Isso é produto. O produto tem algumas características. Transferência de propriedade, perecibilidade, armazenagem, guarda, unidade. Então, quando eu estou vendendo algo que eu posso classificar por unidade, tem necessidade de armazenamento, de guarda, ele tem uma perecibilidade, eu transfiro a propriedade, ele é um produto. Quando ele não tem isso, né, ele vai ter uma característica de intangibilidade, ele é um direito de uso, ele é uma prestação, né, uma execução, aí eu tenho que olhar o seguinte, o que você pode fazer por mim? Então, isso é serviço. E se ele tem uma mistura dos dois, a gente está falando de solução ou de sistema. Algumas empresas falam que vendem solução, outras empresas dizem que vendem sistema. O que é isso? Solução ou sistema é a combinação de produto com serviço, né? Um exemplo para ficar bem claro é o seguinte, se eu quero comprar um produto, eu compro um carro. Então ele tem transferência de propriedade, o carro está no meu nome, perecibilidade, sim, ele vai ter a sua vida útil, eu vou ter que, né, guardar esse carro em algum lugar, aí é uma unidade, eu posso comprar um carro, 2 carros, 3 carros. Então, comprei um carro, é um produto. Mas eu quero um serviço. Então, o que eu contrato, por exemplo, um motorista, né? Então, contratei um motorista para me prestar o serviço de dirigir o carro. Então, estou contratando um motorista. Então, está me prestando um serviço. Eu tenho o direito de uso das horas do motorista pelo qual eu paguei. Eu não comprei uma unidade de motorista, né? Comprei uma prestação, uma execução. E tem o caráter da intangibilidade. Ele presta um serviço. Eu não consigo pegar o serviço. Ele é prestado. E o que é a solução? A solução é que, por exemplo, quando eu uso um Uber ou até um próprio táxi, né? Por quê? Porque eu estou aí comprando, né, em tese, um produto com um serviço, né? Em vez de eu comprar o carro e depois comprar uma prestação de serviço via motorista, eu compro uma solução, que é alguém que chega com um veículo e me transporta para onde eu quero. Então isso é uma solução, é uma combinação de produto e de serviço. Então, pensar também, isso é muito interessante, porque tributação é diferente, né? A forma de oferecer para o cliente é diferente e mais importante é satisfazer a necessidade do cliente, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Se eu, por exemplo, não estou preocupado em ter um carro na minha garagem, não é a propaganda de uma grande montadora que vai despertar esse desejo em mim. Então, se eu recebo lá na minha caixa de e-mail milhões, né, de promoções de carro zero, de troque seu carro, isso é uma propaganda inútil. Por quê? Porque eu não estou interessado em ter um veículo, não quero comprar um produto. Eu estou interessado em algum serviço que me transporte para onde eu quiser, quando eu quiser. Então percebe? Se eu sei essa informação do meu cliente, eu não vou mandar para ele promoção de carro novo. Eu vou mostrar para ele talvez promoções, né, de horários, né, de trajetos que ele pode ter um preço mais acessível para se transportar. Então percebe a sutileza de perceber onde é produto, onde é serviço, onde é solução, e aí então, se eu conheço o objeto da venda, porque eu estou conhecendo o meu cliente, conheço o meu produto, né, o meu serviço, minha solução, fica mais fácil eu pensar como é que eu crio essa estratégia de marketing e de vendas. O objeto da venda sempre né, aos olhos do cliente, qual é a utilidade para o cliente. E aí, portanto, eu preciso também conhecer bastante do meu cliente, porque o meu produto o meu produto ou serviço, ele sempre tem que ser o melhor, né, o mais adequado, o mais acessível. Eu tenho sempre que frisar os atributos e os benefícios que o meu produto, o meu serviço tem em relação aos meus concorrentes. Eu tenho sempre que olhar, claro, o valor que o cliente percebe e sempre fazer com que o meu produto tenha mais valor possível para o cliente. Essa é a ideia, né? Se eu não acredito muito no meu produto, fica muito difícil eu vender. Agora, é claro, eu posso acreditar no meu produto e achar que ele não é o melhor do planeta, mas eu tenho que ver algum sentido naquilo que eu vendo, porque ele tem um valor agregado para o cliente. Então, eu sempre tenho que olhar valor aos olhos do cliente e olhar o meu produto sempre o melhor possível que eu posso, a melhor categoria possível que eu posso colocá-lo. Bom, uma coisa importante também quando você fala de produto é sempre você tentar simplificar ao máximo a escolha para o cliente. Por quê? Nada é mais paralisante que uma quantidade infinita de opções, né?
Então, quando você mostra para o cliente um leque muito grande de opções de produtos e serviços, talvez fica mais difícil para ele escolher. Quando você chega num restaurante e você recebe do garçom o menu, e aquele menu tem massa, tem ave, tem peixe, frutos do mar, tem carne, tem pizza, enfim, fica difícil você escolher, porque você olha aquilo e você pensa um, pensa outro, aí você fica na dúvida, aí o garçom te fala uma sugestão, aí, quer dizer, embanando um pouco, né? Quanto mais opções, mais difícil escolher. Quanto mais opções, mais paralisado você fica. Então, uma forma interessante também é de você mostrar, né, poucas opções ou as opções mais adequadas para o seu cliente para que ele tenha facilidade na escolha. Então, ajude o cliente mostrando aquilo que faz sentido para ele, né? Não dê muitas alternativas, conduza-o para soluções apropriadas. O cliente quer comprar um carro básico, né, um carro simples, não adianta você oferecer um carro simples, um carro premium, um carro top, uma Ferrari, uma Mercedes. Né? Mostra dentro das escolhas que ele pode ter as opções mais adequadas para que facilite a vida do cliente. E isso só vai ser possível, claro, quando você conhece cada vez mais o seu cliente, que a gente vai falar também uma aula aqui específica sobre o cliente, o comportamento do consumidor. É sempre bom tangibilizar, né, demonstrar o seu produto. É melhor, tangibilizar é melhor do que contar, né? Então quer dizer, use os sentidos, né, o tato, o visual, o auditivo, o olfato, etc. Folders, né, imagens, amostras, tudo isso faz com que o cliente tenha uma percepção melhor do seu produto. Quanto mais você puder tangibilizar para o cliente sentir o seu produto, é mais interessante, né? Se você puder mostrar, se ele puder fazer uma experiência, um uso, enfim, tudo isso vai ajudar o cliente a perceber melhor o seu produto. Enfatize sempre as vantagens e não as características, porque uma coisa é dizer o seguinte, olha, este passador de slides, ele tem aqui, olha, ele é um formato, né, de 10 centímetros, tem 3 botões, sendo 3 botões na cor prateada, ele tem um círculo protetor aqui embaixo, enfim, tudo isso são características do produto. O que eu preciso dizer para o cliente? As vantagens, porque as características ele está enxergando, ele está vendo, né? O que eu preciso dizer? A vantagem é um protetor que você pode colocar no bolso, um protetor que você tem facilidade para passar os seus slides, enfim. Você tem que mostrar as vantagens do produto, nunca os atributos. Os atributos o cliente está vendo, né? E principalmente se você tangibilizar, ele vai ver mais ainda. Então, deixa que as características ele perceba, mostre as vantagens. Se produto, claro, né, as características, os benefícios e não as características. Se serviço, não as características, mas os benefícios e a experiência. Se eu estou vendendo um produto, é claro que eu vou mostrar os benefícios que ele vai ter ao usar esse produto. Se eu estou vendendo um serviço, então eu tenho que enfatizar a experiência que ele vai ter ao adquirir aquele serviço. É uma diferença aí, porque um é tangível, o outro não é tangível. Bom, outro ponto importante quando você fala em relação a produto, né? O produto tem que resolver o problema do cliente. Então, se o cliente mostra preocupação, né, nunca diga, isso não é nada, né? Porque, mas esse passador, ele não resolve meu problema, porque na situação X, eu tive uma situação assim, assado, e não funcionou. Então, você não pode dizer, olha, isso não é nada, porque quando você diz isso, você está desprezando a experiência que o cliente tem. Então, o que você tem que dizer para ele? Olha, entendo a sua preocupação, né? E esse produto irá ajudá-lo, porque a gente já teve aqui 1000 clientes que compraram esse produto e nenhum deles teve essa situação, ou em situações similares a essa, o produto respondeu da forma X. Então percebe que o seu produto, o seu serviço tem que resolver o problema do cliente, você não pode dar para o cliente mais problemas, tem que mostrar para ele que o seu produto, o seu serviço resolve o problema dele, né? Cuidado sempre, porque produtos, né, eles têm exigências oficiais aí a serem atendidas, dependendo do que você está vendendo, se é comida, enfim, tem vigilância sanitária, tem norma técnica, né, para você, se você vende produto de telefonia, por exemplo, tem as agências reguladoras, enfim, você pode usar um produto que de repente afeta, né, a algum órgão internacional até, uma Unicef da vida, por exemplo, né, um produto que seja inapropriado para criança, então você pode trazer problemas aí para o seu negócio. Então, o produto, claro que você tem que valorizar, mostrar os benefícios, né, tangibilizá-lo para o cliente, tentar reduzir o número de opções para oferecê-lo,
mas sempre pensando nos nossos 3 valores, né? Que é ética, sim, claro, sobrevivência também, mas sustentabilidade e respeitando as normas técnicas e legais que existem aí para o seu produto. Então, é importante que o seu produto tenha todo o respaldo legal para ser comercializado, né? A qualidade do produto está nos olhos do cliente, né? Só tem valor o que o cliente dá valor. Então, por exemplo, quando eu falo de preço, o que é preço? O preço é o custo mais a margem, né? Se o custo foi 60 e eu vendo e eu quero uma margem de 40, eu vou vender por 100. Então, esse meu preço é 100, porque ele me custou 60 para produzir ou para comprá-lo, né, e revendê-lo por 100 e a margem é 40. Agora, isso é o valor de venda, né? Então, o valor de venda é 100. Agora, o que é o custo, né? O custo é o valor de aquisição, né? Então, sempre vai ser o valor que eu adquiri, é o valor que custou para produzir. E o valor é a percepção do cliente. Então, preço é uma coisa, custo é outra, valor é uma outra coisa completamente diferente. Preço é o valor que eu coloco na venda. Custo é o quanto foi investido para produzir ou para adquirir e valor é o que o cliente percebe. Então, preço, custo e valor são palavras que têm significados completamente diferentes. E eu vou dar um exemplo agora para você perceber que uma coisa é preço, outra é custo, outro é valor, né? Eu faço uma pergunta para você. Você pagaria R$ 1.500 por 1 quilo de café? Pensa aí quanto você paga no café que você toma na padaria ou que você compra em casa para fazer. Você pagaria R$ 1.500 num preço, num quilo de café? Eu tenho quase certeza que você diria que não pagaria R$ 1.500 num quilo de café. Mas vamos olhar sob a ótica de preço, custo e valor, que você pagaria sim R$ 1.500 por 1 quilo de café. Bom, eu posso vender commodity, eu posso vender produto, eu posso vender serviço, eu posso vender experiência. Em cada um desses itens você vai ter mais ou menos valor agregado. Valor é diferente de preço, é diferente de custo. Olha que interessante. O café em saca, né, preços recentes, pesquisado agora na Bolsa do Café recentemente, o café em saca, ele custa mais ou menos R$600, são 60 quilos cada saca. Significa dizer que R$10 o quilo do café em saca. Então isso se eu for lá comprar uma saca de café, eu vou pagar R$10 o quilo do café, que eu vou pagar R$600 numa saca de 60 quilos. Então isso é custo, comprei, me custou R$10 o quilo. O café em pacote no supermercado, pacote de 500 gramas, ele está custando R$12,90. Né? R$12,90 500 gramas significa dizer que se for 1 quilo, é só multiplicar por 2, ele vai custar R$ 25,80. Então, R$ 25,80 é o quilo do café agora. Perceba que R$ 25,80 não é mais R$10. É 1 quilo de café, mas o que está agregado aí? Claro, tem agregado serviço, tem agregado marca, já não é mais a commodity, já não é mais lá o café, o grão do café. Agora aqui eu já atrelei uma marca que tem uma boa reputação no mercado em produzir bom café. Então, é diferente, olha só, o valor do que eu estou pagando agora, o custo é R$ 25,80, mas eu estou pagando agora um valor diferenciado, porque eu não estou comprando mais a semente do café. Aí o café cápsula, dessa mesma marca, tá? Ele faz também, além de fazer o pacote 500 gramas, ele faz a cápsula do café. A cápsula custa R$ 15,49. Cada cápsula, né, o total ali tem 52 gramas na caixa de 10 cápsulas. Significa dizer que o quilo do café agora na cápsula, ele custa R$ 297 o quilo, porque cada cápsula tem mais ou menos 5 gramas, se você multiplica 5 gramas dividido pelo valor do que você pagou na cápsula inteira pela grama e multiplica por 1.000, vai chegar no valor do quilo, vai dar R$ 297 o quilo. Perceba que se eu comprar isso, vai ser R$ 297 o custo que eu vou pagar, mas tem mais valor atribuído aí. Então, agora uma outra experiência. Eu vou na padaria e eu vou comprar um cafezinho expresso. Um cafezinho expresso na padaria custa R$ 4,40. Quantas gramas tem de café ali? 5 gramas. 5 gramas, né, a R$ 4,40, se eu multiplicar por 1.000, eu vou chegar a R$ 880 o quilo do café. Perceba qual é o custo que eu pago, esse custo é real, é o custo do café que eu tomo lá na padaria perto do meu escritório. R$ 4,40. Se eu somar o quilo, vai dar 880. Qual que é o valor que eu percebo? Porque eu pago R$ 4,40, mas eu tomo um café
Uma padaria confortável, aconchegante, converso lá com o pessoal do balcão, fico sabendo das notícias do dia, enfim, é uma outra experiência, não estou comprando mais ao commodity. Portanto, eu pago o custo de R$ 4,40, mas eu percebo mais valor do que se eu fosse comprar a saca do café. Por último, o dia que eu tô chique, né? Aí eu tomo café num lugar mais chiquetoso, né? Que tá, isso é interessante, caso real, né? A diferença entre essa padaria e esse outro local de café não chega a dar 150 metros de distância entre um e outro. Ambos estão muito perto. Mas olha quanto custa o café nessa boutique. Custa de 8 a 13 reais o café expresso. 8 a 13 reais. É esse ambiente muito bonito, florido ali, super gostoso, tem uma musiquinha, super tranquilo, ótimo para você convidar um amigo para tomar um café, para fazer uma reunião de negócios. Mas se você pensar de 8 a 13 reais, as mesmas 5 gramas de café, você está chegando aí no valor entre R$ 1.600 e R$ 2.600 o quilo do café. O que mudou do café em saca para o café aqui, o gourmet, numa boutique de café? O valor, a experiência. Portanto, aquela pergunta que eu fiz, né, se você pagaria R$ 1.500 o quilo do café, eu confesso a você que eu pago. Por quê? Porque toda vez que eu vou tomar café na boutique do café, é mais ou menos o que eu estou pagando num quilo de café. O que muda? Sai de produto para serviço, para ter uma experiência. Portanto, o valor que se percebe é muito diferente. Uma coisa é preço, outra coisa é custo, outra coisa é valor. E para o seu produto ser atrativo, ele tem que ter valor. E tem que ter valor aos olhos do cliente. Philip Kotler, o papa do marketing, diz o seguinte: o fato é que muitas organizações têm uma visão clara sobre o valor que gostariam de oferecer, mas muitas vezes não compreendem esse valor segundo a perspectiva do cliente. Ou seja, não adianta eu, como vendedor, perceber o valor do meu produto, do meu serviço. Quem tem que perceber o valor é o cliente. Bom, tem uma outra frase aqui que eu gosto muito, é que encontre um produto em que você possa acreditar. Se não consegue acreditar no seu produto, encontre outra coisa para vender. Lembra dos nossos valores, né? Ética, sobrevivência, sustentabilidade. Quanto mais você conhecer e gostar do seu produto e acreditar nele, mais fácil vai ser você fazer a venda, né? O poder de persuasão, você falar do produto, dizer as vantagens e benefícios, não as características, vai ser muito mais fácil quando você acredita de fato no produto que você vende. Eu tenho uma metodologia aqui que eu uso, que eu chamo de CAVE, né? C-A-V-E. O que é o CAVE? Primeiro é o C, é de conhecer. Então, é preciso conhecer o seu produto o melhor que você puder. Então, C, CAVE, né? Conheça. Depois é o A, de acreditar, né? Acredite nas vantagens que ele trará aos clientes e vender essa imagem a eles. Então, quer dizer, se eu acredito, fica mais fácil eu vender, né? Se eu conheço, quanto mais eu conheço, mais eu acredito, mais fácil é vender. E 3, não precisa acreditar que o seu produto seja perfeito, mas precisa acreditar que ele tem algo especial a oferecer. Combina lá com nossos valores, né, de ética, sobrevivência, sustentabilidade. C-A-V-E, CAVE. Conheça, acredite, venda e acredite que de fato o seu produto tem algo de especial. Algumas frases aqui que eu acho interessante a gente pensar nessa questão de valores, né, de confiança, integridade, valor, que é: tenho certeza de que não irá se arrepender. Quando você consegue dizer isso de forma espontânea, autêntica para o seu cliente, é porque de fato você acredita no seu produto, no seu serviço e você conhece o seu cliente. Então é fácil, é natural dizer isso de forma natural, honesta, verdadeira. Este produto foi feito para você. Quando você diz isso de forma espontânea, autêntica, novamente, você está mostrando que de fato o seu produto casa bem com o seu cliente. Não é uma coisa forçada, falsa, né, só para fazer a venda. E fique tranquilo, fez uma ótima escolha ou um ótimo negócio. Quando você consegue dizer isso para o seu cliente, também é bom, né? Inclusive, algumas pesquisadores dizem que isso ajuda, né, a decisão do cliente. Agora, é claro que ajuda quando isso é de fato verdadeiro. Quando você está entregando valor para o seu cliente, isso vai fazer com que você tenha sustentabilidade, relacionamento com esse seu cliente, e a gente vai ver mais para frente os resultados práticos que tem a retenção de clientes no seu processo de vendas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o objeto da venda. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!